Pai nosso que estais no céu, seja feita a tua vontade. Fique conosco nos próximos minutos a respeito deste tema. Seja bem-vinda em mais um Devocional Palavra que Transforma, hoje seguindo para o terceiro dia de reflexão no tema Perfeito Não de Deus. Na oração que fizemos na introdução desta publicação, fala sobre a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, que diz: Pai Nosso que estás no céu, ou seja, pedimos Deus na nossa vida. E nós continuamos esta oração a dizer: seja feita a tua vontade. Quando nós cremos nesta verdade, nós já começamos então a entender que Deus é soberano sobre a nossa vida e que a vontade dele é perfeita. Inclusive, quando clamamos sobre algo e a resposta deste algo é um não de Deus. Acontece que em alguns momentos, em algumas situações da nossa vida de clamor e de temas que envolvem o nosso clamor, nós não estamos na mesma visão de Deus. E quando não estamos na mesma visão, ou seja, inseridas na direção do plano que Ele tem para aquela situação, nós podemos sim ouvir este não. E quando ouvimos um não de Deus, significa o sim da perfeição que Ele é sobre a nossa vida. E precisamos então clamar a Ele dizendo: Senhor, me ensine a viver neste não. E por isso precisamos nos alegrar, ser bem-aventuradas quando o Senhor diz não. E porventura, como é que nós estamos fora da visão de Deus? Quando nós não pedimos a Deus que o Espírito Santo nos direcione na nossa oração a respeito de algo. Por exemplo, se você hoje tem uma causa de alguém que te decepcionou e você começa a orar a Deus pedindo o julgamento sobre esta pessoa em termos de vingança, em termos de consequências da ofensa que ela te fez. Isso então é uma oração vingativa e podemos nos perguntar: será que Deus realmente concederá um sim para você? Ou Deus já nos ensinou que não somos nós que julgamos uma pessoa, não somos nós que ajuizamos e sentenciamos uma pessoa. Isso é papel de Deus, isso é função do Pai e não nossa. Então, consequentemente, você está fora da visão de Deus, de quem Ele é. Por quê? Porque aquela pessoa, ela pertence a Deus. O que ela fez pertence a Deus. Então, você se pergunta: como eu oro nessa situação? Senhor, tem misericórdia do meu coração. Essa pessoa me magoou, essa pessoa me machucou. Eu preciso liberar o perdão a ela e coloco essa pessoa no teu altar. Oro por ela para que ela também tenha um coração transformado pelo Senhor, assim como o meu coração precisa ser transformado, porque eu preciso liberar o perdão. Um exemplo de uma oração nessa situação. E no livro de primeira carta de João, no Novo Testamento, é uma carta que envolve alguns temas, como, por exemplo, o amor de Deus expresso por intermédio à obediência. Então, a nossa atitude de obediência a Deus, de dizer que Deus é o nosso Pai, que Ele é soberano sobre a nossa vida e que eu reconheço, respeito e pratico o que tem me ensinado através da palavra. Ele fala do amor ao próximo, que Jesus é o nosso Senhor. Ele fala da luz versus as trevas, ou seja, que nós precisamos vencer as trevas através da luz que há em nós, que é o nosso Senhor Jesus, e fala sobre a doutrina pura, ou seja, daquilo que Deus tem nos ensinado. E no capítulo 5, a partir do versículo 14, João fala sobre a eficácia da oração. E já no primeiro momento deste ensinamento, ele diz assim: e esta é a confiança que temos nele. Ou seja, ele já diz que nós precisamos confiar no Senhor. E de que forma? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, a nossa oração sempre será ouvida pelo Senhor, mas o sim
para essa oração, ela acontece quando? Quando o que pedimos está segundo a vontade de Deus, está dentro do plano de Deus. E neste caso, que plano de Deus é este para nós? Um plano de obediência. Nós precisamos obedecer aquilo que a palavra de Deus nos diz. E continua no versículo 15. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, mas ele já deu uma orientação no versículo anterior que tem que estar dentro da vontade de Deus. Ele diz: sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos, mas precisa estar dentro da vontade de Deus. Na Bíblia, King James diz aqui que quando nós oramos a Deus dentro da sua vontade, ele tem um comentário a respeito dessa atitude que ele declara desta forma: para os cristãos, a oração busca comunhão com o Pai mais do que a aquisição de favores ou a satisfação de desejos. Então, a minha oração com o Pai vai além dos meus pedidos e de uma resposta de sim. Ela é uma oração de buscar comunhão, de buscar relacionamento com Deus. Por quê? Porque eu oro dentro da vontade dele, eu oro dentro dos preceitos do Pai, obedecendo a palavra, buscando a direção do Espírito Santo nesta oração, preenchida pelo fruto do Espírito Santo, que é amor, mansidão, mais fé, alegria, longanimidade, benignidade, que está em Gálatas 5:22. E não no mesmo capítulo de Gálatas que fala sobre o contrário também do fruto do Espírito, que diz assim em Gálatas 5, a partir do versículo 16: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, muitas vezes, o não de Deus, ele está a partir de uma visão contrária ao que Deus tem para a sua vida. E agradeça ao Pai por isso, porque além do não, em algum momento ele vai te ensinar porque ele lhe concedeu o não da sua oração. E continua: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impurezas, lavícias, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se a minha oração está inserida em alguma dessas características, se eu oro ao Pai por uma ganância, ganho financeiro, sem que haja um coração movido ao próximo, a sua oração pode receber um não. Se a sua oração está envolvida em buscar um esposo que este já tem uma esposa, então a sua oração não será envolvida. Se a tua oração envolve criar inimizade com outras pessoas, a sua oração não será envolvida e assim por diante. Então nós precisamos observar a nossa oração. Senhor, a nossa oração está dentro da tua vontade, está dentro do que o Senhor tem nos ensinado. Quando nós oramos, não podemos somente orar para os planos de Deus como fatos que compõem os propósitos de Deus para a nossa vida como desígnios, mas também a oração tem que envolver os preceitos do Pai. Essa é a vontade dele, que obedecemos a palavra do Senhor. Então eu preciso observar as minhas palavras em minhas orações. Certa vez eu compartilhei com vocês em uma das publicações a respeito de uma oração que eu fiz. E eu orava ao Senhor para que as chuvas não acontecessem, porque o meu esposo passava por uma estrada extremamente perigosa até o trabalho.
E eu orava a respeito disso dia após dia, para que essas chuvas não chegassem. Mas vivíamos uma sequidão naquele período. Até que um dia o meu esposo chega em casa e diz, estou orando para que chova, tá? Está muito seco. E eu disse, eu oro para que não chova, para que não te prejudique na estrada. E ele me disse, precisamos ter uma concordância de oração. E naquele momento o Espírito Santo falou ao meu coração que a minha oração estava sendo uma oração egoísta. Toda aquela região passava por uma sequidão, então a chuva era necessária. Então eu obedeci ao Pai, obedeci à exortação do Senhor e a minha oração começou a ser diferente. Senhor, envia a tua chuva e no meio desta chuva, proteja o meu esposo de qualquer acidente na estrada. Então nós precisamos rever as nossas orações e glória a Deus quando o Senhor vem com as respostas do sim ou do não. E no meio das respostas, Ele nos ensina como agir. Busque ter uma visão de Deus em suas orações. Continue conosco nas próximas publicações ainda sobre este tema. Há muito que o Senhor nos ensinar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.